Vamos discutir o tema síndromes vertiginosos. Antes de mais nada, é importante reconhecer que o termo vertigem é um termo técnico e que normalmente os pacientes utilizam um termo leigo chamado tontura. Por tontura, nós podemos entender a vertigem propriamente dita, que é a ilusão de movimento, pode ser entendido como síncope, que é a perda de consciência em decorrência de hipotensão, ou desequilíbrio, que é instabilidade ou ataxia. Essas três condições são referidas por um leigo como tontura, cabendo ao médico fazer a distinção de qual é a real causa desta queixa. Em relação às vertigens propriamente ditas, elas podem ser de origem central ou periférica, a central com envolvimento de tronco cerebral prioritariamente e as periféricas com envolvimento do nervo vestibular ou das estruturas labirínticas, e nós já veremos à frente as causas para isso. Em relação às vertigens periféricas com comprometimento do sistema vestíbulo-coclear, o quadro tende a ser severo o suficiente para incapacitar o paciente, por exemplo, ao trabalho, geralmente acompanhado de muita náusea, vômito e tendência de queda sempre para o lado em que você tem menor atividade labiríntica, ou seja, o paciente cai para o lado em que está a lesão, acarretando os sintomas. O quadro de vertigem periférica tende a se agravar com a exposição a ruídos intensos, o que é chamado de fenômeno de Túlio. Deve ser pesquisado ao uso de drogas ototóxicas, como por exemplo o antibiótico da família dos aminoglicosídeo, ele pode causar neuroototoxicidade, explorar histórico de infecções recorrentes de ouvido e avaliar a possibilidade de doença de Meniere, que se caracteriza pela sensação de plenitude auricular, geralmente associada a tínitus ou acúfenos, e perda auditiva, que tende a ser progressiva com a evolução da doença. Disfunções de otocônias também devem ser pesquisadas, em especial na vigência de uma sensação de inclinação ou de movimento linear. Em relação às vertigens periféricas, a vertigem paroxística posicional ainda é a mais frequente, a mais comum, e ela pode estar associada a um histórico de traumatismos cranianos recentes. É muito comum a sensação vertiginosa após um traumatismo craniano, mesmo os mais leves, pois as otocônias se deslocam para o braço longo do canal semicircular posterior e lá adentrando elas impactam, formando uma espécie de um pistão que, com os movimentos encefálicos, traciona a coluna de endolinfa, fazendo com que ocorra estímulo do sistema da mácula. Isso vai gerar uma falsa sensação de movimento ou uma ampliação da sensação de movimento, que nada mais é do que a vertigem. A vertigem paroxística posicional não costuma ter em seu quadro a ocorrência de tínitus e tampouco diminuição da acuidade auditiva, sendo que uma das principais manobras para sua pesquisa é a manobra de Dix-Hallpike. Essa vertigem pode ser tratada com exercícios posturais, e aí se destacam o Brandt-Darov, manobra de Ipley e a manobra de Semon, que será demonstrada em ambiente de sala de aula para que vocês possam eventualmente aplicá-las quando necessário. Elas serão demonstradas em suas diferentes etapas. Em relação à labirintite e à neuronite vestibular, nós temos aqui um quadro considerado como inflamatório dessas estruturas, pressupondo-se como principal causa infecção viral, provavelmente herpes seria uma possibilidade a ser considerada aqui. Existe uma tendência de queda para o lado lesado, que é o lado hipoativo, habitualmente com um nistagmo horizonto-rotatório,
com um componente rápido se afastando do lado lesado. E o nistagmo aqui tende a ser espontâneo, ao contrário da vertigem paroxística, em que o nistagmo somente é demonstrado quando você faz a elicitação do mesmo por manobras específicas, como o Jigsaw Pike. Em caso de labirintite, especificamente, pode ocorrer hipoacusia, diminuição da acuidade auditiva e acúfinos no lado acometido, o que já não tende a ocorrer na neuronite vestibular. Outra condição periférica, um pouquinho mais incomum, é a doença de Meniere, caracterizada por um aumento da pressão endolinfática dos canais semicirculares, o que também é chamado de hidropisia endolinfática, levando o indivíduo a sofrer ataques recorrentes com duração limitada de surtos vertiginosos importantes, via de regra associado a tínitos e sensação de plenitude auricular, como se estivesse subindo ou descendo uma serra com o seu carro. Igualmente, existe hipoacusia no lado comprometido e com a recorrência dos surtos pode inclusive haver a instalação de uma perda significativa da audição de forma bem comprometedora. Outra condição que nós devemos lembrar, mais incomum ainda, é a síndrome de Ramsay-Hunt, caracterizada por uma infecção herpética, comprometendo o nervo vestíbulo-coclear e o facial simultaneamente. Isso acarreta dor no pavilhão auricular com hiperemia e vesículas na vigência da fase aguda da doença, não raras vezes comprometendo a mímica facial devido à paralisia do nervo facial e o surto rotatório vertiginoso, que é bem importante. Existe um risco potencial nessa doença de nós termos o comprometimento do sistema nervoso central, inclusive com meningite ou mesmo encefalite herpética. Em relação às vertigens centrais, o locus da doença encontra-se no tronco cerebral, em especial na região pontina, no assoalho do quarto ventrículo, onde nós temos os núcleos vestibulares, e como nós temos nessa região pares cranianos que se originam de seus núcleos, é muito comum que ocorra o envolvimento de outros segmentos e não só o vestíbulo coclear. Portanto, é importante sabermos se existe diplopia, se existe comprometimento de neurônio motor superior, com fraqueza em braços e membros inferiores, eventualmente uma dificuldade para deglutição, uma disfagia, uma disartria associada ao quadro, e mesmo confusão, perda de consciência por envolvimento do sistema reticular ativador ascendente ou das vias cerebelares com ataxia, ou seja, um quadro bem rico, exuberante e com potencial de comprometimento maior do que nós encontramos por vezes numa lesão periférica. Em relação às causas de vertigem central, provavelmente a mais importante está relacionado ao segmento vértebro-basilar, cujo obstrução da artéria cerebelar anteroinferior ou da posterior-inferior podem levar a comprometimento não só de cerebelo, como também dos núcleos vestibulares. Uma condição particularmente associada à vertigem em pacientes jovens, uma vertigem com características centrais, é a esclerose múltipla, que deve ser pensada naquela pessoa jovem que se apresenta com sintomas de vertigem, muitas vezes associados a outros sinais neurológicos, como sinais de neurônio motor superior ou envolvimento de outros pares cranianos. Acaba sendo uma condição que deve ser descartada e habitualmente por meio de ressonância magnética. Comentamos em outros momentos a respeito da manobra de Jigsaw Pike como sendo muito útil para elicitar o nistagmo
nos casos de vertigem paroxística posicional. Os critérios serão novamente revistos em aula prática no decorrer do semestre. Finalizo mencionando a importância de reconhecer as características do nistagmo, sendo que o nistagmo horizontal, puramente horizontal, normalmente indica uma lesão periférica, um nistagmo vertical ou sob a forma de opsoclonos pode sugerir eventualmente uma lesão de fossa posterior com envolvimento de tronco cerebral. Essa é uma caracterização importante e ela pode facilitar em muito o diagnóstico desses pacientes. Agradeço e até uma próxima.